Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Hoje vamos para a carta de Hebreus. Epístola de Hebreus. É um livro também, uma carta muito abençoada. E é importante frisar que cartas sempre são direcionadas. E essas, além de direcionadas, são inspiradas por Cristo, né, através dos seus discípulos, através daqueles homens que tiveram a oportunidade de ter essas vivências maravilhosas, né, em Cristo Jesus, o que é assim maravilhoso, é muito bom saber que tivemos essas oportunidades ali, através da palavra, né? Eles tiveram essa oportunidade de vivenciar e nós temos a oportunidade de ter acesso através da palavra de Cristo. E esse é um livro que nos exorta do perigo das negligências, de como não se deixar levar pela incredulidade e nem pela desobediência, para tomar cuidado em relação à tentação para não pecar, de entrar no descanso de Deus, que a gente só vai conseguir de fato pela fé. Também nos fala da antiga aliança e também nos fala sobre que a nova aliança é a que já está acontecendo conosco através de nós, que temos acesso a essa palavra. Fala também da exortação ao progresso na fé, fala dos perigos espirituais. Então, é um livro que nos ensina e nos exorta em várias situações, em vários momentos, em várias palavras. E eu queria começar por Hebreus, no capítulo 3, que fala do perigo da incredulidade e da desobediência. No capítulo 3, no versículo 7 e 8, nos diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se, então é uma condição. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 11. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui está sendo falado o que aconteceu com aquele povo que tinha a terra prometida e não entraram, porque eles ficaram ali por 40 anos murmurando, reclamando. Eles saíram de um período de escravidão, era só para atravessar e estava pertinho de chegar, mas por causa da murmuração, por causa da reclamação, eles não alcançaram, eles não tiveram acesso. Então aqui está falando do perigo da desobediência e de não crer de fato no Senhor Jesus. Então que no versículo 11 fala: não entraram no meu descanso, é porque de fato eles não entraram, nem Moisés entrou, somente Caleb e Josué que foram os que deram sequência, que conseguiram entrar, porque eles foram fiéis, eles não desobedeceram e eles não endureceram o coração. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado para não endurecer o nosso coração, para que não venhamos perder a nossa bênção, em nome de Jesus. E aqui quando fala desse descanso, de entrar no descanso do Senhor, é de receber o que foi prometido, que é a terra prometida, o céu, o nosso galardão, a nossa recompensa, que é um privilégio para nós sermos filhos e ter a nossa salvação, através de aceitar Ele, servir a Ele e viver uma vida de obediência. Aqui no capítulo 4, no versículo 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Quando fala que a palavra ela tem o poder de dividir juntas e medulas, que é algo que aos nossos olhos não tem como dividir, é porque o foco dela é justamente para isso. Além de nos ensinar, é nos exortar e fazer com que de fato ela esteja alicerçada no nosso coração e que nós aprendamos ela e que aprendendo ela a gente passe ela para as outras pessoas. A gente não aprende a palavra de Deus para ficar com ela para nós. É igual Jesus. Ele mostrou através de exemplos, curando, falando, ensinando, e é assim que nós temos que fazer também. E essa graça que está aqui no versículo 16 que fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião importuna. O que é graça? É favor imerecido. Nós não merecíamos, mas como Deus é misericordioso, enviou Jesus e através de Jesus nós recebemos essa graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus em todo tempo. Ele é maravilhoso e ele, além de maravilhoso, através da tua palavra, ele também nos ensina que ele perdoa todos os nossos pecados. Capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é a nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na antiga aliança, eles não tinham quem remisse eles dos pecados. Nós somos a nova aliança, porque nós temos Jesus, que foi enviado para remir. E o que é remir? Ele se fez pecado por nós. Através dele, nós tivemos essa redenção dos nossos pecados. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não tem nem outra palavra para dizer. E só quem vive isso, só quem sente isso, consegue explicar, que é saber que nós temos esse cuidado, que nós temos essa mão de poder nos guardando quando andamos em obediência, em temor e servindo a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus em todo tempo. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Ensina também que nós temos que ter os nossos deveres sociais, de não ser pessoas avarentas, de não ser pessoas más, de ser pessoas que não abandonam o evangelho por causa das situações ou por causa de pessoas. Igual aqui no capítulo 13, no versículo 6, na parte B, nos fala: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Eu amo esse versículo porque fala: o Senhor é o meu socorro, Ele é o meu auxílio. Para que eu vou temer? Quem é o homem para tentar, pelo menos tentar fazer alguma coisa? Ele não vai conseguir, porque o Senhor é o nosso auxílio. Em Salmos também nos fala, né, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então é só confiar, é só viver uma vida de retidão, é só viver uma vida de obediência, fazendo os nossos deveres como cristãos de fato, resistir às provações que não são fáceis e resolvê-las em Cristo Jesus. E tudo pela fé. Aqui no capítulo 11, no versículo 39, nos fala: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha esse versículo. Esse versículo nos fala de uma forma muito clara que aqueles homens que não obtiveram o testemunho e o cumprimento da promessa foi porque eles não perseveraram em fé. Então, o quão perigoso é a gente não romper em fé e não obedecer. Então, tem que obedecer, tem que se manter para não perder a promessa. Qual que é a promessa? A vida eterna. O nosso galardão é esse. Então, que nós possamos nos manter firmes e alicerçados nesta palavra, que nós possamos sempre haver de... É crer mesmo que o Senhor faz, mas que cabe a nós sermos filhos obedientes, servir uns aos outros em amor, fazer com que a palavra dele seja alcançada através das nossas vidas e fazer com que o Espírito Santo seja manifesto também na vida desses que ainda não conhecem. Então, o ensinamento da palavra é esse, e a carta de Hebreus, ela nos fala sobre isso.
que o Senhor vai julgar o teu povo, mas que nós temos que viver em fé. Aqui no capítulo 11 fala muito sobre fé também. Já começa no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. No versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela fé e pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Nada mais é do que a fé. Nós temos que viver em fé e que nós possamos a cada dia nos aperfeiçoar em fé, crendo que o Senhor faz infinitamente mais sobre as nossas vidas e que continuemos sendo carta viva do amor de Jesus, da esperança que há nele, de viver uma vida com ele, de saber que em meio às tribulações, às vezes um país destruído, às vezes uma política falida, uma cidade que não tem uma gestão adequada, o que acontece mesmo de fato ao nosso redor, nós vamos além daquilo, porque em Cristo nós podemos todas as coisas e a palavra nos garante que nada há de nos faltar quando nós obedecemos e quando nós vivemos uma vida de entrega, de comunhão, uma vida de renúncia, uma vida de obediência, porque vale a pena obedecer, vale muito a pena sermos pessoas que resplandecemos a luz do Evangelho, que perdoamos, que amamos, que servimos em amor e fazemos o nosso melhor em Cristo Jesus. É perdoando, é amando, é servindo. Ah, mas fez isso comigo. Perdoar. A palavra nos ensina até dar a outra face. Então é assim que nós temos que viver uma vida de comunhão, é assim que Jesus nos ensinou e que sem fé também é impossível agradar a Deus. Nós sabemos também que a fé sem obras ela é morta, nós sabemos que sem Deus nós não conseguimos nada e Jesus é o nosso maior exemplo. Aqui também outro versículo que nos fala muito sobre nós confiarmos e deixarmos o Senhor conduzir, que nós não precisamos de nos vingar, que cabe a nós somente perdoar, está em Hebreus 10, no versículo 30, que nos fala: ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não cabe a nós querer, às vezes até na nossa mente, no nosso inconsciente, a gente fala, Senhor, faz justiça, aquela pessoa me fez mal, eu quero que a justiça seja feita na vida daquela pessoa, mas quem somos nós? Jesus já está conosco. A presença do Espírito Santo, ela já habita em nós. Então, automaticamente, nós já temos o nosso advogado. Então, louvor que eu amo que fala que o meu advogado é o meu Senhor e ele me defende do acusador. Minha causa eu entreguei em suas mãos, eu posso descansar. A gente pode descansar. O descanso é isso, é deixar o Senhor fazer, é deixar o Senhor conduzir, é deixar o Senhor direcionar e é deixar o Senhor fazer por nós. Nós fazemos o que está no nosso alcance, o que não está no nosso alcance, Deus faz por nós. Jesus faz por nós, através da nossa fé, da nossa obediência e da nossa vida com Ele. Que nós sejamos abençoados na prática desta palavra. É uma palavra assim maravilhosa, é o nosso manual, nós encontramos tudo nela. Que assim a gente possa compartilhar mesmo essa palavra, compartilhar para outras pessoas, falar onde que a gente for, na rua, na igreja, na escola, no trabalho, para onde a gente for, que a gente venha de fato, ser essa carta viva e mostrar que vale a pena sim servir um Deus que faz infinitamente mais para cada um de nós. E que os nossos sonhos, quando a gente deixa e descansa, ele vai fazer infinitamente mais. Principalmente pra gente que é mulher. É fácil? Não é. Mas quando a gente descansa e deixa o Senhor conduzir, Ele nos surpreende. Eu aprendi que é muito melhor a gente não criar expectativa e deixar ser surpreendido em Cristo. E assim nós vamos vivendo nesta palavra, praticando esta palavra, vivendo ela com muita intensidade, com muita intencionalidade. O que é viver uma vida intencional? É viver uma vida com propósito. E o nosso propósito é fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Porque quando a gente escolheu servir a Ele, Ele faz por nós. Amém?
Maravilhoso Deus, eterno Pai, abençoa-nos, ó Pai, livra-nos de tudo aquilo que não pertence de Ti, meu Pai, e que sejamos cartas vivas do Senhor aqui nesta terra, meu Pai querido e meu Pai amado. Abençoa a vida dos irmãos, abençoa a vida daqueles que não conhecem, que eles venham ter a oportunidade de abrir, entregar o seu coração a Ti e ser rendido, ó Pai, por este amor tão grande, tão maravilhoso, e ser usado como carta viva nesta terra. Nos dê saúde, nos dê provisão. Realiza, ó Pai, infinitamente mais, porque a Tua palavra nos diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra vai ser ligado no céu, meu Pai querido, Pai amado. E eu ligo bênçãos, eu ligo vitória, eu ligo provisão, eu ligo bênção no Brasil, eu ligo bênção em tudo aquilo, meu Pai, em que o Senhor governa, porque é o Senhor quem governa, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem faz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. E graças a Deus. Que essa palavra esteja sempre manifesta em nossos corações. O Senhor, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso e vale a pena. Vale a pena a gente aprimorar cada dia mais buscando estudar a palavra do Senhor, que é o nosso manual. Aqui nós encontramos tudo e compartilhar, fazer com que mais pessoas sejam alcançadas através desta palavra tão simples, tão genuína, tão amável, uma palavra tão assim que preenche os nossos corações, uma palavra que preenche o nosso ser, uma palavra que faz com que sejamos de fato abençoados nele e que as pessoas sejam abençoadas através da prática dessa palavra. Amém? Então, que nós possamos ser cada dia mais pessoas que vivem pela fé, que esperam em fé, que buscam em fé, porque vale a pena servir, vale a pena orar e abençoar a vida dos outros. É isso que Jesus nos ensinou, fazer por os outros em vez de fazer para nós primeiro, porque aí automaticamente Ele vai cuidando e vai usando pessoas para fazer e cuidar de cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa família, a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, as outras nações, pessoal que tem sofrido por pregar o evangelho, por pregar a tua palavra. Ô Pai, tem de misericórdia. E que o amor do Senhor seja sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.